Irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais famosos da Bíblia. Os católicos dizem, devemos repetir. Os evangélicos dizem, não devemos repetir, porque não é reza. E aí, o que vocês acham? Devemos ou não repetir esse texto do Pai Nosso, famoso Pai Nosso? Vocês acham que um crente deve repetir? Por exemplo, se eu chego na casa da irmã Joana, a família dela é católica e vai começar ali, no momento todo mundo pega nas mãos e repete esse texto aqui. E aí, você acha que a gente deve repetir? Dar as mãos e repetir também? É a vez de vocês falarem. O que vocês acham? Ficaram em dúvida agora. Ficaram em dúvida. Na verdade, nós temos a falsa noção de que Jesus critica a repetição, não é? Mas ele não critica a repetição, ele critica vãs repetições. Ele repetiu lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse. O texto diz lá que ele repetiu várias vezes. Mas pastor, não são os católicos que estão repetindo, eu vou seguir a reza do católico. Se você achar que isso é uma reza, está errado. Eu não vou repetir como eles repetem. Eu vou repetir como quem crê, como quem sente e como quem sabe que o mérito da minha oração está no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu vou repetir, não porque eu acredito que repetindo vai ter um efeito. Eu vou falar as palavras que Jesus disse, porque eu vou agora usar essa oração como quem acredita no que ele diz, como quem sente o que ele diz e como quem pensa no que ele diz. Vamos ler a primeira frase. Podem ler vocês o versículo 9, por favor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Qual é a primeira palavra que aparece nessa oração? A primeira palavra da oração é Pai Nosso. Pai Nosso. No Antigo Testamento não existe o conceito pessoal de pai. E aqui eu vou explicar para você o que quer dizer esse conceito pessoal de pai. Deus é visto como o Pai de Israel. Deus é visto como o Senhor que criou o povo, que formou o seu povo. Ele é visto dessa maneira. Mas pastor, que está no Pai Nosso, o Pai aqui é nosso, não é no sentido coletivo. Jesus, ele inaugura nele mesmo uma nova forma de falar com Deus. Como o senhor pode provar isso? No texto original e em outros evangelhos vai aparecer isso. A palavra aqui é Abba. Isso mostra que Jesus não orava em aramaico. Eu não entendi, pastor, vou já explicar. Os judeus oravam em hebraico. Por quê, pastor? Porque eles oravam os salmos. Jesus orava os salmos? Orava. Mas ele está orando aqui em aramaico. Mesmo texto, estando em português, já foi traduzido do grego, mas ele falava aramaico, que é a língua que eles falavam na Babilônia. O que isso mostra? Essa palavra Pai é a palavra de intimidade e é a primeira expressão que uma criança usa quando ela aprende a falar. Ela está usando, a ideia que ele está transmitindo aqui é papaizinho. Sabe qual é a primeira lição que ele ensina para nós? Na oração, eu preciso me aproximar de Deus como um filho se aproxima do pai. Na oração, eu não posso ter medo de Deus. Eu não posso transformar o respeito em terror. Eu não posso transformar o respeito em medo. Eu preciso me aproximar do meu pai, falar com o meu pai, ter intimidade com o meu pai, porque a oração é o encontro de um filho com o pai e de um filho que, mesmo ainda aprendendo a engatinhar, a andar, ama o seu pai, vem falar com ele, intimidade, e é isso que devemos fazer com Deus. Nós falamos com Deus, às vezes, como o católico se refere a Deus. Eu não entendi agora, pastor. Nós gravamos palavras formais, repetimos para Deus. Às vezes eu estou com raiva do meu marido, da minha mulher, odiando meu chefe. Aí eu chego para Deus: Senhor Deus, Deus Pai, Deus bendito, nós estamos aqui reunidos na tua presença, eu te agradeço. Mas nada do que nós estamos dizendo
envolve intimidade, envolve comunhão, envolve sinceridade. E aqui, Jesus, só formalismo, só formalidade, só ritual. E esse pai, esse paizinho, ele quebra o formalismo. Imagina você chegando assim com o seu pai, para conversar com ele. Irmãos, e tem uma coisa muito diferente. Quando eu falo com o meu chefe, quando eu falo com alguém que eu não conheço, e quando eu falo com alguém que eu conheço, eu preciso aprender a ter um novo relacionamento com Deus em Jesus de Nazaré, para a minha oração mudar, para a minha vida mudar, para a minha comunhão mudar. A primeira lição de Jesus é: vocês podem ter intimidade com Deus, como o filho tem intimidade com o pai, porque vocês são filhos de Deus. Desfrutem do privilégio de serem filhos de Deus através de Jesus. Quando você está falando com Deus, você sente isso. Ah, pastor, eu já perdi o meu pai, já perdi a minha mãe. Quando você está falando com Deus, você tem essa intimidade. Você toca em assunto que ninguém toca. Você fala de coisas que não fala para ninguém. Irmãos, que coisa estranha. Nós pagamos um psicólogo, um terapeuta, para passar uma hora falando de coisas que às vezes nem com Deus a gente fala. Às vezes ela foi maltratada pelo pai, pela mãe, às vezes sofreu abuso, alguma coisa, e fica naquele estado de externo de reações, só reações à vida, ao mundo, às dores. Mas quando é que a gente vai ter coragem de levar o nosso ser interior, escondido, passado, dentro de nós, e dizer: Deus, aqui está quem eu sou, aqui está o que eu sinto, aqui está o que eu enfrento, aqui está o que ninguém vê, aqui está as lutas, aqui está as minhas feridas, aqui está as minhas derrotas e as minhas vitórias. Deus, Tu és o meu Pai, eu apresento diante de Ti quem eu sou, em intimidade. É isso que precisamos fazer diante de Deus, nosso Pai. Aí nós não fazemos, passamos 20 anos da vida da gente, praticamente, falando com Deus como se Ele fosse um desconhecido, como se Ele fosse um estranho. E um dia a gente sente que na verdade nós somos filhos. Pastor, mas de onde um exemplo bíblico de que isso pode acontecer com um crente? Filho pródigo. Nós dizemos, botamos lá o culto da 100ª ovelha, aí colocamos lá o culto do filho, o filho que volta à casa do pai, mas nós só falamos do filho que foi embora. E nós não falamos do filho que ficou em casa. Mas tu já viu o tipo de relacionamento que ele tem com o pai dele? É estranho, ele está perdido também. Esse teu filho, ele não considera o outro irmão que se perdeu, né, que ele também estava perdido, mas ele diz: olha, esse teu filho aí, ele já tinha ouvido falar coisa ruim. E uma outra coisa interessante é que ele não sabe que as coisas do pai são dele. O relacionamento que ele tem com o pai não é de filho, é de trabalhador. Ele disse assim: olha, tu nunca me deste um dos teus cabritos para que eu me alegre com os meus amigos. Sabe qual é a resposta do pai? Meu filho, tudo que eu tenho pertence a ti. Irmão, às vezes nós trabalhamos para Deus, estamos na igreja e não percebemos ainda que estamos com o Pai, que somos filho do Criador do Universo, que devemos desfrutar de intimidade. Isso não deve gerar desrespeito e nem excesso de familiaridade, mas isso deve gerar em nós um sentimento que Romanos 8 vai dizer que o Espírito de Deus identifica em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, se alegra por ser filho de Deus, desfruta das bênçãos de ser filho de Deus, as bênçãos que existe em Jesus de Nazaré. Sabe o que vai dizer? Efésios capítulo 1, 3: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em quê? Em Cristo Jesus. E ele vai dizer lá que uma das bênçãos é você ser filho. Se você for ler, por exemplo, 1 João 3, você vai ver que ele vai dizer lá que é um privilégio, é resultado de nós sermos, regozijarmos de sermos filhos amados. Irmãos, em 1 João 1, ele vai dizer
que nós não nascemos da vontade da carne e nem da vontade do sangue, mas da vontade de quem? De Deus. E ele vai dizer lá que ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Aí ele vai explicar: mas a todos quanto de receberam, e deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Sabe o que isso mostra? Você tem uma nova natureza, você tem uma nova família, você tem uma nova vida, você tem uma nova história. E Efésios 2 vai dizer que nós estávamos longe, mas agora nós estamos perto. Desfrute do privilégio de ser filho de Deus através de Jesus. Aí nós viemos para a igreja, saímos da igreja e nos comportamos como servos e não como filhos. Mas por que o Senhor diz isso? Porque Romanos 8 vai dizer lá que não é para nós termos temor. Não é para nós termos temor. E ele vai dizer: Pai, Paizinho. A primeira postura que eu devo ter é: eu vou falar com meu pai. Irmãos, agora imagina o tanto de crente por aí que não fala mais com o seu pai há dias. Às vezes o pai da terra, a gente manda mensagem, liga, alguns nem falam mais há anos. Mas aqui, o Pai Celestial, ele já vem usando o seu Filho pelo Espírito para lembrar que ele é Pai em muitos versículos. Abre no capítulo 5 aí, para você ver o que eu estou dizendo. Abre no capítulo 5. Capítulo 5. Veja aí, capítulo 5. E o versículo de número 9. Vocês podem ler bem forte aí. Capítulo 5, versículo 9. De Mateus aí. Leia todo mundo junto. Mateus 5, 9. Todo mundo junto. Podem ler. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Observe bem. Filhos de quem? De Deus. Sabe o que é ser filho de Deus aí? É ter o mesmo caráter. Ele está dizendo: Deus é Deus de paz. Se vocês forem pacificadores, vocês serão chamados filhos de quem? De Deus. De Deus. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia, ainda nesse capítulo, no versículo de número 48, veja aí, versículo número 48, capítulo de número 5, abra aí, 48, podem ler, 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Segunda vez que ele lembra. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui nesse texto todo. Uma das vigas da construção do Sermão do Monte é que Deus é seu Pai. Aleluia. Uma das vigas que Jesus quer dizer, ele quer dizer: se relacione com Deus como seu Pai. Aleluia. Mude o seu caráter. Pare de ficar na mesma vida espiritual. Cresça. Por quê? Porque Deus quer olhar para você e dizer: ele é o meu filho, ela é a minha filha. No teu trabalho, no teu casamento, na tua igreja, lembra disso. A tua identidade social, espiritual, moral, jurídica é a identidade de filho, de filha. Você não é o que o mundo te diz, você não é o que o teu passado diz, você não é o que a sociedade diz. Eu sou filho, você é filha. Fale com o teu pai, desfrute da presença do teu pai. Ele é o pai da eternidade, mas ele é o teu pai. Por isso que Jesus começa orando: Pai nosso que está nos céus. O teu pai é soberano, o teu pai é poderoso, o teu pai é o Senhor dos senhores. Por isso que ele é chamado aí de Pai nosso que está nos céus. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esse versículo, podem ficar à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade sobre esse versículo. Qual é a segunda palavra que aparece aí? Ele fala Pai, e a segunda palavra ele fala o quê? Nosso. Pai nosso. Jesus já está começando a mostrar, e lembre-se disso, ele não está falando como em Atos 17.
pois somos feituras suas, ou porque somos sua geração. Ele está falando aí de paternidade espiritual. Às vezes os crentes dizem assim, nossos irmãos católicos, é duro dizer um negócio desse, mas não tem base na Bíblia de chamar católico de irmão. Pastor, mas é porque eu acho eles assim, eu tenho assim uma afinidade com eles. Você pode ter, isso pode ser uma questão emocional, mas não é bíblica, não é teológica e nem espiritual. Só na Bíblia, só é filho de Deus, no sentido espiritual, quem nasceu de novo. Só quem nasceu em Cristo. Mas de onde você tirou isso? Depois leia, anote se você quiser, Efésios 2:10. Pois somos feituras suas. Feitura de quem? A palavra grega ali é poiemen. Sabe o que é poiemen? É a mesma ideia da ideia de um escritor escrevendo um poema. A ideia que ele traz ali é: pois somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Só é filho de Deus, no sentido bíblico, quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, quem creu na palavra, recebeu uma nova natureza. Esse é filho de Deus. Glória a Deus. Pastor, o que quer dizer esse nosso aí? Esse nosso quer dizer que Jesus, na verdade, não tem só um filho. Claro que existe um sentido em que Jesus é filho de Deus singularmente. Por isso que João ele vai dizer vosso Pai e meu Pai. Ele vai fazer essa diferença. Qual é a diferença? Em relação ao Pai, ele tem a mesma natureza perfeita. Ele é o filho unigênito, único, que os testemunhos de Jeová querem dizer ali que o unigênito ali é como se ele fosse o primeiro a ser criado, mas não é esse sentido ali do texto. E nós somos adotivos, filhos adotivos dele. Mas a ideia aqui do Pai Nosso também é que nós temos uma irmandade, temos uma ligação. Irmãos, é errado qualquer crente fazer parte de qualquer organização secreta, como por exemplo maçonaria. É errado. Pastor, mas eles têm uma irmandade lá, eles têm uma ligação lá. Por que é errado? Por rituais, por envolvimentos. Nós não precisamos desse tipo de irmandade. Por quê? Porque eu e você nascemos do mesmo Deus, da mesma palavra, temos a mesma fé, temos o mesmo Espírito. Nós somos irmãos. A palavra grega mais usada no Novo Testamento para nós é irmãos. A palavra adelphos. Essa palavra é usada por Paulo. Sabe por quê? E ele vai orar em Efésios falando de toda a família dos que estão nos céus. Irmão, você tem a maior família que existe no universo. Essa palavra deve moldar os meus relacionamentos na igreja. Aleluia. Por quê? Porque eu posso olhar para o Luiz como concorrente, para o Jonathan como concorrente. Eu posso olhar para você como meu inimigo. E não é assim que o diabo destrói casamento? Demais. Eu começo a olhar para minha esposa como uma inimiga minha. Eu começo a batalhar contra o meu sogro e a minha sogra. E isso começa a destruir o sentido de família que deveria ter na igreja. Aí alguém passa necessidade, eu não ligo, eu não sei. E irmãos, quer uma coisa para assustar? Assustar mesmo. Tem casamentos por aí que a mulher tem depressão e o marido não sabe. Tem casamentos por aí que o marido tem depressão e os irmãos dele zombam, não acreditam. Aí tu quer ver um susto? Um susto na família? É acordar de manhã, receber uma ligação: olha, fulano de tal tentou se matar, botou a corda, se amarrou, foi o meu primo que conseguiu entrar no quarto, encontrou ele lá, já sem respiração, levaram para o hospital e depois viram que o negócio era sério. Meu irmão, às vezes eu vivo preso no meu mundo interior e não ligo para o mundo interior do outro. Eu não sei o que o outro passa, o que o outro enfrenta, a história que ele tem. E sabe qual é a grande lição de Romanos? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós devemos ter afinidade mais do que por laços biológicos, mais do que questão de gosto ou laços sociais. Por quê? Porque nós fazemos parte da maior família que existe no universo. E sabe qual é o sobrenome que nós carregamos? É o sobrenome de Jesus de Nazaré. Nós somos ligados pelo sangue, lavados e remidos pelo sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja Deus. Aí hoje em dia, em São Luís é uma coisa estranha, né? Talvez eu moro em condomínio, vocês também, vários de vocês moram em condomínio e sabem o que é isso.
Agora, há poucos dias, uma pessoa morreu, não lembro qual foi o estado, 9 dias, morta, o filho tinha autismo, 9 dias, sem um parente ligar, sem um parente mandar mensagem, sem alguém visitar, um menino quase morto, não sabia usar celular, não sabia se comunicar com ninguém, nem fez barulho nenhum, encontraram a mãe morta, não se sabe se o parada cardíaco aconteceu, 9 dias. Olha o nível de desligamento emocional, distanciamento social, desapego com os outros. Nós chegamos, irmãos, e isso está virando uma coisa recorrente. Aqui em São Luís já aconteceu isso. O vizinho não falar com o outro, 4, 5 dias, está um fedor imenso. E todo mundo, olha, está um fedor muito grande aqui no condomínio. Aí liga para o bombeiro, entra na casa, está ele morto há 5 dias. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde não existe mais ligação emocional, psicológica, onde eu só clico, o meu portão abre, eu entro, o máximo que eu faço é bom dia, boa noite. Isso pode acontecer na igreja. Eu posso criar uma espécie de autoproteção. Por quê? Às vezes é porque alguém me feriu antes, às vezes é porque eu sou desconfiado, às vezes é porque eu não gosto de proximidade com as pessoas. Sabe qual é o problema disso? É que nós criamos uma muralha ao redor da gente, e quando a gente está sofrendo, os outros às vezes não conseguem ver, porque nós mesmos nos escondemos. Irmãos, nós devemos ter o que Filipenses 2 vai dizer: se há entranháveis afetos, se há misericórdia, completai o meu gozo e a minha alegria. Aí ele vai dizer: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual o que é dos outros. Aí vem a parte mais forte: e tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Ele se fez que servo, ele se humilhou, ele foi para a cruz. Se envolva, ame o outro, se aproxime. Por quê? Porque isso faz parte do conceito de sermos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quero certo? Terminou o culto, mande mensagem para quem não veio. Sabe o que é o certo? Está vendo uma situação de crise em alguém? Eu fico, irmão, é agoniado, desesperado, quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, o irmão fulano de tal está passando necessidade. Eu fiquei agoniado. Por quê? Porque a gente é uma igreja grande, diária, e como é que um negócio desse, a gente espera um negócio desse acontecer e não ajuda antes. E olha o que ele vai dizer aí: Pai Nosso. Ele está falando que todos somos ligados, todos fazemos parte dessa família. Irmãos, se o primeiro define a nossa identidade no sentido pessoal, o segundo termo define a nossa identidade no sentido eclesiástico, social. Nós somos irmãos. Podem ler a próxima expressão, por favor. Só vocês, podem ler. Se estás nos céus. O que quer dizer que está nos céus? O que quer dizer? Aí você chega e diz assim: pastor, quer dizer que está no céu. É isso que quer dizer, que está nos céus. Abre a tua Bíblia aí, no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Abra a sua Bíblia rapidinho aí. Salmo de número 115. Abriu aí? Amém. Leia o versículo de número 2. Leia o versículo de número 2 aí, podem ler. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Onde está o quê? Seu Deus. Onde está o seu Deus. Preste atenção uma coisa: eles estão desafiando Israel, porque o Deus de Israel não tem face para alguém se desenhar lá no templo visível. O Deus de Israel não tem imagem para dizer se as mãos desse Deus, como tinha Dagon,
cabeça, pé, no sentido visível, no sentido de alguém reproduzir. O que as nações faziam para zombar de Israel? Elas olhavam, passavam em Jerusalém e diziam: onde é que está o vosso Deus? Onde é que o Deus de vocês está? O nosso está lá, os Tarotes, os Baalim estão lá. Lá na Babilônia está lá. O negro está lá. E outros deuses estão lá. E o Deus de vocês, onde é que está? Olha a resposta que o salmista vai dar, que está ligado com a oração que Jesus Cristo faz. Veja bem aí. Observe que ele diz: as nações perguntam. Que nações são essas? Idólatras. Irmão, a resposta que eles dão coletivamente é uma resposta. Ele vai dizer: mas o nosso Deus está onde? Nos céus. E faz o quê? Tudo que lhe apraz. Sabe o que quer dizer aquela nosso Pai nosso que está nos céus? É uma palavra de soberania. Sabe o que quer dizer? Que o teu Deus está no controle de todas as coisas. Está nos céus quer dizer que a vontade de Deus permanece para sempre. Eles entendiam naquela época que os deuses não habitavam com os homens. Eles entendiam o quê? Não. Os deuses não vão vir para onde os homens estão. Jesus acaba de usar um termo de proximidade. Qual é o termo? Pai. Mas eu não entendi, pastor. Na hora Jesus disse que Deus está perto, porque o Pai não está perto. Não é isso que é a ideia de Pai? E agora ele vai dizer que Deus, que é o Pai nosso, está nos céus. Na verdade, ele não está querendo dizer qual é, no sentido geográfico, a localização de Deus. Como assim, pastor? Ele está, na verdade, dizendo nesse texto que o Deus que ele está falando, chamando de Pai, que é o nosso Pai, está acima de todos os deuses nas nações. Aleluia. Esse Deus está recebendo a glória dos anjos dos céus. Esse Deus não pode ser acessado, porque eu quero, mas ele me convida para ser filho, mas ele me chama de filho, eu chamo de Pai, e ele governa. Irmão, sabe por que ele diz Pai nosso que está nos céus? É porque o Deus que você ora tem todo o poder nos céus e na terra. É porque o Deus que você ora, ninguém pode impedir dele fazer o que ele quer. Ninguém pode ser obstáculo para ele. O diabo não é obstáculo. E eu vou te dizer uma coisa: se você começar a orar, o teu Pai que está nos céus, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na tua história, no teu casamento, na tua vida. E não te esquece, ele está nos céus acima de todos e todos. Principados e potestades estão abaixo dele. Todos os reinos do universo estão abaixo dele. O nosso Deus reina supremo sobre tudo e todos. É por isso que o salmista vai dizer: eles têm olhos, mas não veem, eles têm mão, mas não palpam, eles têm pés, mas não andam. Mas o nosso Deus é soberano, ele está nos céus. Ele faz a vontade dele permanecer para sempre. Sabe o que esse texto mostra? Esse texto mostra que você precisa recuperar sua confiança em Deus ao orar. Sabe o que esse texto mostra? Que você precisa ter consciência de com quem você está falando. Se fosse nos dias atuais, nós poderíamos colocar assim: você vai ver o governador, ele mora lá em São Luís, ele fica lá no palácio. Fosse nos Estados Unidos, seria: você vai falar com o Biden, que fica na Casa Branca. Ele está colocando que está nos céus, é porque ele quer que você perceba que você está falando com aquele que é o rei do universo, com aquele que é o rei das nações, com aquele que a idolatria não ameaça o seu reino, mas que a sua voz ecoa sobre o universo, porque ele é o Pai que está nos céus. Oh, glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui com nós. Senhor, leva-nos a ter consciência do que tu és, de quem tu és. Principalmente, Jesus, acordarmos para ter intimidade contigo. Tu inauguraste uma nova forma de se relacionar contigo. Em ti, nós somos filhos
Em Ti nós somos amados. Aleluia. Em Ti fomos perdoados. Em Ti fomos restaurados. Oh, glória a Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, faz o teu povo sentir, irmãos e irmã. Faz o teu povo sentir a tua presença, a tua glória, o teu poder esta noite, a presença do Pai. E não deixa ela ao se ajoelhar, ele ao se ajoelhar, esquecer que o nosso Pai está nos céus. Aleluia. Que o nosso Pai reina supremo, reina soberano, reina glorioso. E nada e nem ninguém pode ter poder ou glória maior do que o nosso Pai que está nos céus. Senhor, conforta e consola o teu povo, para que experimente o teu cuidado de Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos irmãos,